Fala galerinha, professor Samuel Dória falando com vocês. E aí, tudo bem? Saudade das nossas aulas presenciais? Pois é, nós também estamos com saudade e já estaremos de volta. Mas até lá, vamos levantar a hashtag Fica em Casa e defender uma nova hashtag. Hashtag Estude em Casa. Sabe aquele sonho que você sempre teve de estudar em casa? Deitado no sofá, deitado na cama, comendo pipoca, tomando refrigerante, mas estudando com professores qualificados? Pois é, a oportunidade chegou. Durante esse período, eu e alguns colegas professores, junto com a Secretaria Municipal de Educação, estamos convidando você a embarcar em uma maratona de estudos, onde, durante esse período, deixaremos disponíveis para vocês, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação, um material de estudo composto por videoaulas, atividades em PDF, desafios, link para vocês acessarem outras plataformas e tudo mais. E o nosso principal objetivo é que você, estudando em casa, no ambiente onde você proporcionou, você possa aprender e relembrar conteúdos que já foram estudados. E aí, achou legal a ideia? Topa esse desafio? Então vem conosco. Agora que você aceitou a embarcar conosco nessa maratona de estudos, vamos iniciar a nossa primeira aula. E para você acompanhar as aulas através do seu livro didático, essa aula inicia-se na página 20. E vocês que não têm o livro didático, baixem o livro virtual de vocês usando o link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, vamos iniciar? Pois bem, o nosso componente curricular é matemática. A nossa aula tem como público-alvo os alunos dos 7º anos, mas estendendo-se aos alunos dos anos finais. E a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre divisores de um número natural. Vocês lembram as habilidades de divisores de um número natural? Então vamos juntos relembrar ou até mesmo descobrir novas habilidades. O objetivo dessa aula é reconhecer o conceito de divisores de números naturais como ferramentas para a resolução de problemas. Vamos iniciar? Pois bem, quando um número é divisível por outro, o que são divisores de um número? E aí, você sabe quando um número é divisível por outro? Você sabe o que são divisores de um número? Então, vamos rever juntos? Olhe, quantos retângulos é possível construir nas condições abaixo? Vamos ver quais são as condições abaixo? Em uma malha quadriculada, desenhe retângulos e com área igual a 18 quadradinhos. E escreva seus respectivos lados, sabendo que cada quadrado possui lado medindo uma unidade. Primeiro vamos entender o seguinte: a área de um quadrado é essa região interna aqui. Então o que é que ele quer? Ele quer que nós desenhamos um retângulo e que a área desse retângulo seja exatamente igual a 18 quadradinhos desse. E aí, vamos ver? Olha, então a princípio eu solucionei esse problema da seguinte forma. Eu escrevi um retângulo usando 18 quadradinhos no comprimento e apenas uma unidade de lado de altura, mantendo a área de 18 e utilizando os quadradinhos. No segundo exemplo, eu já usei apenas 9 quadradinhos no comprimento, mas usei 2 quadradinhos na largura ou na altura, mantendo também a área com 18 unidades. No terceiro exemplo, eu já utilizei apenas 6 quadradinhos no comprimento, mas utilizei 3 quadradinhos na largura ou na altura. Ou seja, de 3 formas eu solucionei o problema, mantendo a condição de exigência do problema e não alterando os valores ou o valor da área desse retângulo. Então, vocês podem solucionar esse mesmo problema usando outras habilidades. E aí, vamos continuar? A família de Tiago, esse é um segundo problema. A família de Tiago deseja construir uma horta. Para isso, eles compraram 70 mudas e pretendem plantá-las em fileiras com a mesma quantidade de verdura. De acordo com essas condições, quais são as opções de montagem desse canteiro? Pausem o vídeo, analisem esse problema, tentem montar esse canteiro e depois venham aqui conosco. A princípio, eu tentei encontrar todos os divisores de 70. Como? Eu dividi 70 por vários números naturais até encontrar o conjunto dos divisores de 70.
Então eu dividi 70 por 2, o resultado deu 35 e não sobrou zero. Eu entendi que ele pode plantar 2 fileiras com 35 verduras. Depois eu dividi 70 por 3, deu 23, mas sobrou 1 de resto. Eu entendi que de 3 fileiras ele não pode fazer esse plantio. Depois eu dividi 70 por 4, deu 17, mas sobrou 2. Então eu entendi que utilizando 4 fileiras ele não consegue fazer esse plantio. Depois eu dividi 70 por 5, deu 14 e não sobrou o resto. Então eu entendi que ele pode fazer o plantio com 5 fileiras de 14 mudas de verdura. Depois eu dividi 70 por 6, deu 11, mas sobrou 6. Então não serve. Depois eu dividi 70 por 7, deu 10, não sobrou o resto. Então eu entendi que ele pode efetuar esse plantio em 10 fileiras iguais de 7. Então eu entendi que ele pode efetuar esse plantio em 7 fileiras iguais de 10. Depois eu dividi 70 por 8, deu 8, mas sobrou 6. Então não serve. Depois eu dividi 70 por 9, deu 7, mas sobrou 7. Então não serve também. Por último, eu dividi 70 por 10, que deu 7 e não sobrou o resto. Então eu entendi que ele pode fazer esse plantio com 10 fileiras de 7 mudas cada. E aí, de qual forma você solucionou esse problema? Portanto, quando eu dividi o 70, eu percebi que algumas divisões elas não são exatas, elas deixam resto. Portanto, aqueles números em que a divisão deixa resto não é considerado um divisor de 70. Então eu encontrei os seguintes divisores para 70. O 1, o 2, o 5, o 7, o 10, o 14, o 35 e o próprio 70. Portanto, essas são as opções de plantio que ele tem. Ele pode fazer o plantio com uma fileira de 70, com 2 fileiras de 35, com 5 fileiras de 14 e assim sucessivamente. E você aí, solucionou esse problema de que forma? Mas, esse problema, eu usei um segundo método para solucionar. Vamos ver qual foi o outro método? Nesse método aqui, eu fiz a decomposição do número 70. O que é a decomposição? Decompor um número é efetuar divisões sucessivas daquele número por números primos. Mas você lembra quais são os números primos? Números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Então, nesse caso, eu dividi 70 por 2. 2 é o único número par que é primo. Quando eu dividi 70 por 2, deu 35. Depois, eu dividi 35 por 5. Quando eu dividi 35 por 5, deu 7. Aí, por 7 ser um número primo, eu dividi ele por ele próprio. Deu 1. Quando chega em 1, termina a minha fatoração. Fatorei 70 e encontrei 2, 5 e 7 como divisores desse número. Mas ele também possui outros divisores. Por exemplo, 70 é divisível por 10. Por que é divisível por 10? Se 10 não é um número primo. Porque quando eu pego 2 divisores primos de 70 e multiplico entre si, eu acho um novo divisor de 70, mesmo não sendo primo. Foi o que eu fiz. Eu multipliquei 2 vezes 5, deu 10. 2 é um divisor de 70 e é primo. 5 é um divisor de 70 e é primo também. 2 vezes 5 é 10. 10 passa a ser um novo divisor de 70. Percebi também que 14 é um divisor de 70. 2 vezes 7 é 14. Percebi também que 35 é um divisor de 70. 5 vezes 7 é 35. Percebi também que o 70 é um divisor dele próprio. 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. E o 1 também é um divisor de 70. Na verdade, o 1 ele é divisor de todos os números. E aí, deu para entender como podemos encontrar os divisores de um número? Pois é, dessa forma eu entendi que eu posso dividir a horta das seguintes formas. Eu posso dividir a horta em uma fileira com 70 verduras, ou 70 fileiras com uma verdura. Eu posso dividir em 2 fileiras com 35 verduras, ou 35 fileiras com 2 verduras. Eu posso dividir com 5 fileiras com 14 verduras, ou 14 fileiras com 5 verduras. Eu posso dividir em 7 fileiras com 10 verduras, ou 10 fileiras com 7 verduras. E aí, de que forma você fez essa divisão? De que forma você organizou esse plantio?
Ah, mas eu tenho um terceiro método de resolução para esse problema. Vamos ver? Na terceira solução, eu fui desenhando retângulos, mas os lados desse retângulo são medidas com números primos, que são divisores de 70. Por exemplo, eu desenhei um retângulo onde o comprimento dele é 70. A largura ou altura é 1. Aí eu peguei e desenhei o inverso dele, com a altura de 70 e 1 de comprimento. Depois eu desenhei um com 35 de comprimento e 2 de altura. Aí desenhei o inverso dele também, 35 de altura e 2 de comprimento. Depois eu desenhei um com 14 de comprimento e 5 de altura. Aí desenhei o inverso dele, 5 de comprimento e 14 de altura. E por último eu desenhei um com 10 de comprimento e 7 de altura. Depois eu desenhei o inverso dele, 7 de comprimento e 10 de altura. Ou seja, esse foi o terceiro critério que eu encontrei para solucionar esse problema. De quantas formas você solucionou esse problema? Vamos continuar? Então, a resolução dessa atividade resume-se aqui. De acordo com os critérios da família de Tiago, para montar a horta, ele tem as seguintes opções para os canteiros. Uma fileira com 70 mudas, 2 fileiras com 35 mudas, 5 fileiras com 14 mudas, 7 fileiras com 10 mudas, 10 fileiras com 7 mudas, 14 fileiras com 5 mudas, 35 fileiras com 2 mudas e 70 fileiras com 1 muda. Mas por que isso? Os números 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 e 70 representam os divisores de 70. E aí, achou fácil esse problema? Ou teve dificuldade? Se teve dificuldade, você pode voltar ao vídeo, rever as habilidades e tirar as suas dúvidas. Vamos continuar? Pois é, existem diversas maneiras para calcular o divisor de um número. Mas o mais importante é pensar matematicamente e conseguir justificar o seu método. Divisores de um número natural é outro número natural que o divide sem deixar resto. Agora é sua vez. Quero ver se você realmente aprendeu. Resolva o desafio seguinte. Mas esse desafio seguinte, ele está disponível no link aqui abaixo. Vocês irão clicar no link aqui abaixo, ter acesso a esse desafio, irão responder, enviar para nós o formulário com as respostas. Nós iremos analisar e depois iremos enviar para vocês o vídeo com a resolução. Ah, não esquecendo, esse material aqui, ele está disponível no formulário que contém o desafio. Portanto, quando você estiver respondendo o desafio, se sentir dificuldade, você pode rever esse material outra vez no próprio formulário. Ou pode voltar e rever esse vídeo. A nossa primeira aula fica por aqui. Até o próximo encontro.